Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. Estamos começando mais um episódio. Sempre estou dizendo para vocês que o reino de Deus é o reino de amigos e agradeço vocês que estão ouvindo a gente, que estão compartilhando, que mandam sua pergunta pelo direct do Instagram para a gente participar aqui do saque. Valeu demais. Tem alguns malucos e malucas que estão fazendo aí essa maratona do Reino em Pessoa. Então, muito obrigado a você. E estou sempre muito bem acompanhada. Hoje estou aqui com a Pamela Campos. Seja bem-vinda, Pamela. Obrigadão, sempre um prazer estar aqui. Gente, Agnes Alencar está em espírito entre nós, então tá tudo certo, vamos que vamos. E como vocês sabem, todo início de episódio a gente sempre traz uma pílula histórica. O tema de hoje é um tema que me toca muito, porque eu acredito que é meio que o objetivo do evangelho, né? Que é essa mudança que parte não só de dentro de nós, mas ela também reflete na sociedade. E aí a nossa convidada de hoje, que é a Mayara, ela tem um super projeto e ela vai falar um pouco pra gente como é que é essa vida de fazer da vida dela um instrumento para que outras vidas possam ser abençoadas também. É isso aí. Seja bem-vinda, Mayara Torres. Muito obrigada, agradeço demais pelo convite. Olá, galera, eu sou Mayara Torres, não sei se eu já começo a me apresentar aqui. Tô nervosa. Se tivesse aqui uma galera num palco, se eu tivesse num palco, tivesse um auditório, eu estaria menos nervosa, mas aqui na frente das câmeras eu fico meio intimidada. Mas posso me apresentar já? Por favor. Muito bem. Gente, é um prazer estar aqui. Sou Mayara Torres, tenho 28 anos. Sou advogada, sou especialista em gestão de projetos, sou ativista política pelos direitos das pessoas que vivem na periferia. Sou filha de nordestinos, sou cria da favela da Borracha, que é uma comunidade que fica na zona sul aqui da capital São Paulo, no distrito da Pedreira. E é isso. Cresci na igreja, acho que vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas dedico a minha vida, como foi dito pela Pamela, a levar Jesus, da minha maneira aqui, a partir do meu trabalho como ativista, a outras pessoas, né? É isso. Maravilha. E aí, eu acho que é interessante a gente falar uma questão, porque atualmente falar de direitos humanos, de dignidade das pessoas, já é colocado como uma coisa que não tem muito a ver com o evangelho, é esvaziar o evangelho e trazer política. Porém, uns cristãos do século XIX não concordavam muito com isso. A gente está falando da corrente do evangelho social. Uma galera que entendia que o discurso sobre Jesus não podia ser uma coisa espiritualizada. Ela tinha que ter uma verdade encarnada através da vida das pessoas. É dentro desse movimento do evangelho social que a gente vai ter muito reflexo aqui na América Latina também, com, por exemplo, teólogos como Richard Shaw, que é um cara que vai influenciar diretamente a teologia da libertação, e outros caras que foram tão importantes para movimentar a cena teológica da América Latina, para pensar não só no reino dos céus, mas no reino de Deus aqui e agora, através das nossas vidas. E é um pouco disso que a gente vai conversar falando da vida da Mayara. E é uma loucura, né? Hoje a gente está repensando igreja, quando a gente fala em qualquer espaço, principalmente em espaço de luta, que você é cristão, que você é evangélico, seja lá o que for, automaticamente já se faz uma ideia de que você é uma pessoa conservadora, meritocrática, que você está pensando sobre outras lógicas que às vezes é tão distante do reino de Deus, né? Mas quando a gente vai pensar no que você está falando, Pamela, sobre a dinâmica real do evangelho, a dinâmica real do evangelho eu acho que tem mais a cara da galera que está ali lutando na borracha, né? Mais ou menos essa lógica. E como é que você, Mayara, pensa nessa perspectiva sobre esse seu trabalho, se isso faz parte da sua espiritualidade, como é que faz essa flexão, assim, né, desse cristianismo aí que você levou e hoje o que você faz, se você faz isso também a partir da lógica do cristianismo ou não, como é que você pensa isso? Bom, vou dar um passo atrás aqui, voltando na minha história, né? Continuando a minha apresentação. Digo aqui que cresci na igreja, então cresci na igreja católica. Comecei ali a minha vida pastoral nos ministérios de música que tinham ali. Aos meus 4 anos de idade já fui participar de um coral, levada por uma tia, que era muito, muito assídua nas atividades da igreja. E fui crescendo ali, né? Participando de várias atividades.
para além ali do canto. Então fui me envolvendo principalmente com as atividades da pastoral social da minha paróquia. E fui sentindo que ali era o meu lugar, né? Aquele fazer de se doar pelo outro, de se dedicar ali a fazer com que, mesmo num trabalho social de caráter assistencial, levar alegria por um dia, né? Por um momento, aliviar uma dor ali que é tão urgente, uma necessidade que é urgente, mas que por vezes é momentânea, talvez esse fosse o meu lugar. Então comecei a cada vez mais me envolver ali nas atividades pastorais da igreja, até que isso era tão forte, essa certeza do meu propósito de vida, né, desse servir, desse me doar para as pessoas, era tão forte que eu até cogitei entrar aí para uma congregação, para o convento, né, me dedicar ali à vida religiosa, e comecei a fazer vários encontros vocacionais. E no meio do caminho, né, conhecendo uma congregação, outra, um convento, outro, entendendo ali o que a gente chama no catolicismo de carisma de cada uma das instituições, eu fui percebendo que talvez ali não fosse o meu lugar. Porque, como eu disse aqui, sou cria da favela da borracha, né? Cresci ali na rua, vivendo a dinâmica da favela, os problemas que a favela tem. Nasci numa casa sem reboco, num beco, convivendo com rato, barata, com o crime na porta da minha casa. E eu sentia que esse meu servir tinha muito a ver com essa realidade, que era um servir para fora, né, externo, e que não poderia ficar ali restrito às paredes de uma congregação e de um convento, embora eu tivesse plena consciência desse meu propósito, né, a clareza do meu propósito. E comecei a pensar em formas de me dedicar a esse meu propósito fora daquilo que eu imaginava ser o caminho que eu deveria seguir. E foi nessa que eu comecei a me envolver com trabalhos sociais para fora do ambiente da igreja. E no final das contas, quando eu fui para a universidade, cresci a minha vida inteira em escola pública, a universidade não era uma questão. Mas quando eu tive a oportunidade, em razão de uma bolsa, de ir para a universidade, eu fui percebendo que talvez a atividade política fosse um caminho para exercer esse meu propósito de vida. E eu acho que esse propósito de vida, dentro da atividade política, faz todo sentido quando pensado na perspectiva do evangelho. Eu até tenho um pouco de dificuldade, né? A gente sabe que hoje as pessoas... Você mesma iniciou a sua fala, né? Falando que as pessoas, quando pensam em direitos humanos, não conseguem fazer essa relação com o evangelho. Eu acho isso tão bizarro, porque para mim uma coisa não pode ser desvencilhada da outra. As duas coisas são intimamente ligadas, né? Jesus me atrevo aqui a dizer, o maior revolucionário que eu conheço, e é por isso que eu me digo cristã. Jesus é o maior defensor dos direitos humanos, é por isso que eu me digo cristã. Então, eu não consigo ver essa dissociação, sabe, do que é evangelho e do que é direitos humanos. E foi na atividade política que eu consegui enxergar um caminho para que eu me dedicasse a esse meu propósito de vida e a isso que eu enxergo como hoje, dentro da minha perspectiva, como exercício da minha espiritualidade, da minha fé, enfim, é isso. Eu me identifico muito com a sua fala, porque realmente, assim, quando a gente vem de um lugar que não tem perspectiva de futuro, ousar sonhar, não só em mudar a nossa vida, mas conseguir mudar a vida das pessoas, é um bagulho que exige uma força interior muito forte, né? E aí eu queria saber onde que você teve essas referências, porque, tipo, o cotidiano da favela é isso. As pessoas querem limitar a nossa perspectiva como se a gente não tivesse o direito de sair dali e de ver novas possibilidades e de enxergar o mundo com outros olhares. Parece que você está confinado e que vai ser aquilo ali. Seu pai está num trabalho, tipo, no subemprego, então a sua vida vai ser essa também. Político é tudo safado mesmo, então não interessa em quem a gente vai votar. E aí tu tá dentro da igreja, passando por isso e descobre na política esse caminho de mudança. Como é que foi essa virada, assim? Pois é. Eu cresci numa casa de matriarcas, né? Eu acho isso interessante, assim, e acho legal colocar isso, porque vocês mesmos pautam aqui essa questão de gênero na igreja, né? Que é tão, enfim, problemática muitas vezes. Mas eu cresci numa casa de matriarcas, de avó e mãe líderes, e
e avó e mãe que se dedicavam às outras pessoas, né? Que já tinham essa veia do servir ali muito presente. Então, eu aprendi pelo exemplo. Antes de tudo, antes de estar na igreja e de entender ali teoricamente, profundamente o evangelho, eu tinha um exemplo dentro de casa. Então, eu segui ali o exemplo da minha avó e da minha mãe. E foi assim que eu consegui, enfim, entender um pouco melhor também esse meu propósito de vida. Foi a partir dali, na verdade, que eu comecei a refletir sobre isso. Eu fiquei pensando, como é que foi pra você se imaginar fazendo política mesmo? Boa. Porque assim, só de existir dentro de contexto de periferia, a gente já tá tendo um ato de sobrevivência política ali. Mas tipo, pô, eu posso ocupar esse lugar e eu posso fazer essa mudança aqui na minha comunidade, tipo, entendeu? Foi meio absurdo no início, né? Porque vindo de onde eu venho, esse papo de fazer parte do universo político não faz muito sentido. A gente vê ali... Quando a gente pensa em político, a gente pensa num perfil muito definido, né? Homem, velho, branco, hétero, rico, geralmente ladrão, porque a gente tá sempre pensando na política e vinculando a essa ideia de roubada, corrupção, enfim... E isso é uma prática muito recorrente na periferia, né? As pessoas compram voto mesmo e, enfim, as pessoas lidam com esse assunto dessa maneira. Então, inicialmente foi meio absurdo eu me atrever a estar nesse lugar. Mas aí eu fui percebendo, né, que aquele trabalho que eu fazia na igreja, tanto na igreja quanto fora dele, que era um trabalho social ali de caráter mais assistencial, que, repito, é muito importante, é muito importante. As pessoas têm necessidades urgentes. E o papel das organizações não governamentais, né, das OSCs, como se chama hoje, eu aqui advogada trazendo termo jurídico, é muito importante, né? Tem pessoas que se não recebesse a cesta básica no final do mês não comeriam. Então, esse trabalho precisa continuar. Mas para mim, dentro da minha vivência, aquilo não era suficiente. Eu entendia que eu poderia participar a partir das minhas habilidades, das minhas potencialidades, enfim, na minha forma de ver o mundo, que eu poderia trabalhar para mudanças estruturais. E a política, eu acredito que seja esse lugar. Por meio da política, se você consegue promover uma mudança, né, dentro do diálogo ali com os diferentes atores, conciliar interesses e promover uma mudança, essa mudança pode ser escalável. Ela tende a ser escalável, né? E eu acho que é disso que a gente precisa. O trabalho deles é muito, muito interessante, muito importante, das ONGs, mas a gente precisa também de pessoas que estejam trabalhando para mudanças estruturais. E é nisso que eu trabalho hoje, né? É a isso que eu me dedico hoje. E não é fácil não, hein? Não é fácil não, são muitos os desafios. Você estava falando da universidade e uma das coisas que me choca é que talvez para uma criança de classe média, seja lá o que for, a universidade ela já está no pacote quando ele entra no pré-primário. Assim, uma criança de 4 anos da classe média, os pais já falam para eles, é capaz de ele saber mais o que é faculdade do que... Mas eu me choco às vezes de perceber que na periferia, nas quebradas, como a Pamela falou, isso não é uma questão, né? Assim, a questão maior é, vou conseguir um trabalho, tipo, né, uma CLT, preciso ser fichado. Na dinâmica de vocês, quando é que vocês descobriram que a universidade existia? Que, tipo, eu posso ir para a faculdade? Eu posso começar essa? Pode. Mano, a universidade pra mim foi uma coisa da minha mãe, porque minha mãe, ela é fruto das políticas de inclusão nas universidades ali dos anos 2000 do governo Lula. Tem que falar do PT, né? Alguma coisa fez de bom. Alguma coisa. Numa ótimo. época foi, né? Enfim. Maravilhoso. Então, assim, compartilho muito da tua vivência, porque minha família também é migrante, né? Nordestina, ocupou o território da Baixada Fluminense, ficou lá. E minha avó, feirante, meu avô feirante, minha mãe trabalhou desde os 12 anos de idade, mas a minha mãe tinha um negócio com a educação, mano. Ela queria ser professora, fez lá um normativo para ser professora mesmo, né, de alfabetização. E aí, brother, ela olhou, minha avó sempre trabalhou em casa de patrão rico, e ela falava para minha mãe o que ela tinha que fazer. E aí eu acho que vale a pena mencionar a questão racial também, porque eu sou de família miscigenada, mas a minha família por parte de mãe é branca.
Então, as mulheres da minha família tiveram oportunidades que eu acredito que se eu fosse negra, a gente não teria esse papo aqui. De, tipo, predileção dentro da igreja, porque eu era uma criança branquinha no morro, uma das poucas crianças branquinhas do morro. Então, era sempre lida como uma menina classe média, mas não era. Mas era lida dessa forma, então eu passava batido e as pessoas tinham uma afetividade diferente por mim, por eu ser branca. E assim, aquele padrão angelical, né? Branquinha, do olho claro. Nossa, ela é estudiosa, vamos ajudar ela? Aí o patrão da minha avó deu bolsa de estudo pra mim. Minha mãe falou, se você continuar nesse caminho, você consegue fazer uma faculdade pública. Então, na minha cabeça, era muito assim. Não sei se você tinha essa pressão também. Eu não posso errar, eu tenho essa chance. Se eu agarrar essa chance, eu consigo. E aí, acabou, já era. Entro ali e vou embora, tá ligado? E foi muito isso que aconteceu comigo. Minha mãe entrou na Universidade de Pedagogia. Comigo, eu já tinha uns 4, 6, 7 anos, sei lá. E ela me levava à noite para fazer faculdade com ela. Pedagogia na UERJ, ali em Duque de Caxias, na FEBEF. E era muito legal, assim, porque as minhas amigas, as mães delas trabalhavam o quê? Sabe? Trabalho braçal, mano. O máximo que tinha ali era um administrativo. E eu lembro que quando a gente brincava criança, assim, as minhas amigas falavam, eu quero ser secretária. E aí a gente abria um papelãozinho assim e fingia que era o computador e ficava aqui assim, ó. Pá, 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 pá. E era isso, era o auge. Você tá ligado? Ser secretária, eu não vou limpar um chão, eu não vou trabalhar com comércio, eu tô num escritório. Eu vou botar salto, andar toque, 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 assim, sabe? E era muito isso. Só que quando eu fui pra faculdade com a minha mãe, pequena, eu lembro do impacto que foi aquilo na minha vida. Falei assim, as pessoas continuam na escola adulta? Eu lembro que foi isso que eu pensei. E eu fiquei fissurada, porque a escola era esse ambiente pra mim de poder, de transformação mesmo. Então eu falava, cara, eu quero estar nesse lugar também. Então na minha cabeça, quando eu pisei numa faculdade, à noite, com a minha mãe, pegando não sei quantos ônibus pra gente chegar lá no horário, eu falei, caramba, eu também quero ter essa experiência. E aí segui. Para decepção do meu pai, eu não fiz direito, eu fiz história. Mas aí segui também nesse caminho da educação. Então, acho que eu falaria que é uma persistência num lugar que não te cabe, sabe? De forçar uma barra para você viver uma realidade. Porque minha mãe já veio com aquela coisa assim, eu sou a primeira mulher que se formou na minha família. Você não vai ficar para, tipo, depois de mim. Você tem que ir além. Então, para onde é esse além? Eu fiz faculdade casada com uma criança. Você vai fazer antes, no tempo que tem que ser. De uma pessoa de classe média, por exemplo, que não tem que ficar pensando em trabalhar. Então, acho que é muito nesse sentido, assim. Muito bem. Felipe falou uma coisa que é muito presente na quebrada, que é não ter em mente entrar na universidade e focar no trabalho. Que, afinal, repetindo aqui o que eu já disse várias vezes na minha fala, as necessidades são urgentes, né? Os boletos chegam, a gente tem que colaborar em casa. Então, o foco é sempre o trabalho, é sempre o dinheiro para colaborar em casa, para a gente tentar conseguir sobreviver de uma forma menos penosa. Então, universidade não era uma questão, eu sempre gostei muito de estudar. Adorava biológicas, olhava para aquilo ali, né, para as aulas de biologia principalmente, e falava, caramba, quero trabalhar mais com isso, né, quero entender mais sobre isso. Quem sabe um dia eu não posso ser uma cientista, mas estava muito no lugar da abstração, do sonho. Agora, pensar no caminho para fazer isso se realizar, a gente não fazia ideia. E falo a gente porque era uma questão coletiva mesmo. A informação não chegava. Eu fui saber da possibilidade de usar a nota do Enem para participar do ProUni, por exemplo, que foi o programa que me deu a bolsa para que eu estudasse na PUC São Paulo Direito, no terceiro ano do ensino médio. Eu não sabia o que era um vestibular, o que era isso de cursinho popular, né? Não tinha a menor noção desse universo pré-universitário. E só pude ter contato com essas informações lá no meu terceiro ano do ensino médio. E quando eu cheguei na universidade, foi um choque gigantesco, assim, gigantesco. A minha mãe sempre incentivou, né, assim como a sua, a gente a estudar. Eu tenho um irmão mais novo, então ela sempre pegava ali no nosso pé para estudar. Felizmente eu gostava de estudar, meu irmão não. Então foi mais fácil comigo. Mas quando eu cheguei na universidade, foi um choque gigantesco, porque as realidades são muito diferentes, né?
Galera que tava lá não fazia ideia de como funcionavam as coisas na favela. Tinha ali um estereótipo de como as coisas funcionavam. Eu tive até dificuldade de me socializar ali naquele ambiente, né? Porque quando você se depara com pessoas, com a maioria que tem uma realidade muito diferente da sua, a gente tem uma certa dificuldade de socialização. Mas conforme eu fui tendo acesso àquele conhecimento ali na faculdade de Direito, eu falei, caramba, isso aqui tem que ir pra quebrada. Isso aqui é muito transformador. O conhecimento é transformador, né? E a gente tem que levar isso pra quebrada. E como que a gente faz pra levar isso pra quebrada? Foi daí que surgiu um projeto que hoje eu toco, chamado Direito Nosso, que é um projeto que a gente realiza lá na Favela da Borracha, trabalhando com jovens de 14 a 18 anos, falando de direito política na linguagem da quebrada. A gente pensou, a gente tem um grande problema, e aí eu acho que é um problema que talvez se espraia aí para o universo cristão progressista, que é uma questão de linguagem, sabe? Que é uma questão de linguagem. A galera que tá falando aqui de política, a galera que tá mais à esquerda é considerada que tem uma linguagem academicista, né? Sim. É considerada uma galera que fala difícil. Então, a gente sempre se preocupou muito dentro do Direito Nosso com essa questão da linguagem. E quando a gente começou a falar direito e política a partir do funk, a partir do rap, a partir de um jogo ali, né, que a galera, enfim, compete ali de forma colaborativa, a gente foi vendo que, isso realmente faz sentido, sabe? O direito e a política estão muito presentes na nossa vida, só falta a gente enxergar a partir da nossa perspectiva, ter essa oportunidade, né? Então, foi a partir do trabalho com o Direito Nosso, e de ver o impacto desse trabalho na vida dos jovens ali com o qual a gente teve contato, que a gente falou, caramba, isso aqui vale muito a pena. E isso aqui tem muito a ver com o que Jesus nos ensinou e pediu para que a gente fizesse aqui enquanto seguidores dele, né? Foi essa mensagem que ele deixou. Tem um trecho de uma música do Caetano Veloso que eu gosto muito, que é... Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Eu acho que isso... Me atrevo a dizer aqui que isso é a síntese do evangelho pra mim. Porque eu acho que se as pessoas estão vivas, se elas tiveram a oportunidade de estarem aqui nesse mundo, né? A vida tem que ser considerada como dádiva, né? Elas têm que ter a oportunidade de brilhar. Só que muitas vezes a estrutura não permite que as pessoas brilhem, não permite que elas exerçam o máximo do seu potencial. E é por isso que eu acho que o meu trabalho, aquilo que eu faço todos os dias enquanto ativista, tem tanto a ver com o evangelho. Eu luto ali dentro das minhas possibilidades, com as minhas ferramentas, para que essas estruturas se transformem e para que as pessoas todas as pessoas tenham a oportunidade de brilhar e de exercer o máximo do seu potencial. Eu fico muito triste no seguinte sentido. Pessoas que estão lutando para ter melhores condições de vida nos seus lugares onde estão, são tidas como o que você disse, são tidas como ativistas. Sendo que deveria ser todo mundo, né? Assim, não deveria ser alguém em destaque, uma função ou em uma responsabilidade a mais, porque está buscando o básico para todo mundo. E eu queria falar nesse sentido porque eu detesto a expressão privilégio, porque ela é muito mal utilizada no nosso contexto, porque às vezes nós estamos falando de privilégio quando é a questão de direito básico. Então eu vejo uma pessoa falando assim, eu estudei numa escola, eu consegui comer 3 vezes no dia, eu vim de um lugar de privilégio. Eu falo assim, meu irmão, que privilégio que é esse? Que loucura. E aí é a questão que eu entrar, é que eu falo da esquerda e critico porque tô nela, porque a nossa militância é muito chata. E eu acho que cada vez mais, para mim, o militante, eu tô definido isso, apesar de eu ser militante, o militante tem que acabar. Assim. A militância é chata, é insuportável, porque é tão fundamentalista quanto o sistema nosso religioso. Então a gente briga com o sistema religioso para eles deixarem de ser reacionários, e aí vem a militância e é ultra reacionária, e é ultra fundamentalista, tanto a militância de esquerda, enfim, né? Cancelem aí se puderem. Por quê? Porque o que vocês estão falando, o que vocês estão dizendo, e eu conheço a realidade das duas, eu vejo, já teve inclusive uma questão minha com a Pamela, que quando eu conheci a Pamela, eu falei com ela se ela não se identificava como uma mulher negra, tamanha a minha ignorância. Aí a Pamela, ela, tipo assim, você tá me olhando, você tá me vendo, você tá vendo quem que eu sou, E aí eu realmente, só porque você tem um cabelo cacheado, eu tô fazendo essa colocação, mas a militância, principalmente nesse tipo de projeto, vai pegar muito no pé de vocês, porque vocês não têm a estética da favela.
E é cruel falar essa expressão. A estética da favela já é um racismo. Já é uma classificação absurda de você imaginar que as pessoas pobres têm um recorte social. Mas, de fato, em totalidade desse espaço, vocês são minorias. E aí, Sim. se levantar como voz nesse lugar, também pode ser que a militância questione, né? Mas como assim? Logo você, Pamela, que não é uma mulher negra, Negra. vai vir falar aqui por mim sobre a Baixada. Como é que vocês lidam com essa porrada que a nossa militância pseudo-esquerda também vem fazendo? Pode começar. Aliás, nós já tivemos aqui um episódio fatídico que uma Nossa companheira nossa querida, vamos não dizer o nome, Não vamos dizer o nome. ficou o tempo todo falando, não, né, Pamela, porque você é uma mulher negra, porque você é uma mulher negra. Mano, pelo amor de E Deus. foi engraçado. Mas Cara, enfim. Eu vou entrar nesse parêntese pra deixar assim bem, entendeu? Da minha boca que sai aqui agora, da minha plena vida. Faz o recorte, Brian. É agora. Eu quero esse corte aqui. Eu não sou negra. Não sou negra, porque eu acho que o contexto racial do Brasil é muito diverso e a gente trabalha com questões fenotípicas e de pertencimento e tem várias nuances. Aí tem gente me falando, mas você nos Estados Unidos não seria lido como uma mulher branca. E tá, mas eu não tô nos Estados Unidos. Eu tô agora em São Paulo, mas eu era da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que é um estado muito negro. Muito negro, e eu gosto de trazer isso aqui porque pessoas como eu, que são de periferia e de favela, têm passabilidade. Eu comecei a me socializar numa universidade federal da URCA, que é um dos recantos mais ricos e fascistas do Rio de Janeiro. E não tive dificuldade. Eu lembro desse fatídico dia que eu entrei como caloura e tinha uma amiga minha, uma colega na época, que ela era negra e morava na praia de Botafogo. E tinha eu, que morava no Morro Azul, na Baixada Fluminense. Olharam pra mim, entenderam que eu era de Botafogo, olharam pra ela e entenderam que ela era de periferia. É simples assim, a leitura é essa. Tá dado, eu concordo com isso, eu acho isso. Eu acho que eu não tenho que discutir, porque eu acho que o fato de eu ser mais clara e de eu estar num lugar pobre me permitiu frequentar espaços. Eu acho até que o meu trabalho no Reino em Pessoa, no meu trabalho no campo progressista evangélico, foi muito volátil, foi muito rápido, porque eu não sou negra, gente. Isso é uma coisa muito óbvia. Mas porque você é boa de trabalho Não, também, né? não tô entrando nesse mérito, mas assim, quantas mulheres do campo progressista são tão boas quanto eu e não tem metade da visibilidade que eu tive, sei lá, em 3 anos de caminhada? Isso é uma questão. Assim como homens negros passam por esse mesmo processo com branco medíocre e playboy. É isso. Então eu acho assim, eu não tô nem no lugar de ficar dizendo que, olha, eu também sou favelada, hein, apesar de ser branca, mas olha, eu queria que a minha vida de periferia possa, de alguma maneira, ecoar nessas vozes que são silenciadas, porque o meu sofrimento é mais, tipo assim, joga um holofote mais em cima da gente, assim, por conta da nossa raça. Isso é uma questão muito real, assim, as pessoas têm uma afetividade, uma atenção, uma coisa completamente diferenciada para a pessoa que é lida como branca na sociedade. E ponto. Assim, é muito engraçado como que desde o início da nossa infância o tratamento é diferente. O fato de eu ser branca, as pessoas vão me tratar como uma mulher mais dócil. Eu sou extremamente agressiva no meu falar. Quem nunca te ouviu mandando tomar Sabe, no cu, não me conhece. E eu sou lida como uma mulher meiga, mano. Olha pra mim, tá ligado? Eu falo de um jeito agressivo. A minha oração hoje é pelo Sidney, que é o seu companheiro. Não, então assim, eu acho que tudo isso passa por uma questão de leitura racial muito forte. Então eu acho que a discussão é muito assim, quando que as pessoas de periferia que estão invisibilizadas por conta desse racismo vão ter essa visibilidade também, vão poder ter uma dignidade. Então acho que a luta é essa. Não sei se faz sentido. Eu não quero ficar discutindo, tipo assim, já passei por várias situações, tipo, você vai falar, tipo, trocar uma ideia sobre movimento social. E aí eu começo a falar e a pessoa, o que essa branca quer falar? Por quê? Porque você parece com um opressor, também, né? mano. Você parece com um opressor. No fundo, é isso. Quando passa na rua, eu posso ser a branca que vai segurar a bolsa quando o moleque que é da minha favela vai passar do meu lado. Porque a leitura racial é essa. Então, acho que são muitas questões. E a menina que me chamou de negra no episódio do Reino em Pessoa, ela era da região sul do Brasil, que tem um outro recorte, né, racial também. E isso é muito dado pra mim. Acho que
tá nesse rolê. Ai, chega. É isso. Acho que, né? Esse é o papo mesmo. É isso aí, é complexo falar disso, complexo. Eu também já passei por várias situações nesse sentido. Esse sábado, inclusive, a gente tava fazendo uma atividade com mulheres que, enfim, vivem em situação de violência, estão em situação de vulnerabilidade na Zona Norte aqui de São Paulo. E aí eu tive a responsabilidade de mediar esse encontro, né? Foi super legal, né? Consegui conhecer a história de várias mulheres ali. E óbvio, antes de fazer todo o trabalho de mediadora, me apresentei. E aí no final, uma pessoa veio falar comigo assim, falou assim: ó, não fala que você vem da favela não. Isso ofende as pessoas. Aí eu fiquei, caramba, meu. Como assim isso ofende as pessoas, né? E eu fiquei um tempão refletindo sobre isso. Nossa, eu falar da minha história, eu falar da minha origem, isso ofende as pessoas, né? Então, eu tô acostumada com esse estranhamento que as pessoas têm, mas ofender, eu achei pesadão, assim. Mas é isso que você falou. Eu, durante a minha trajetória, também já recebi no direct, falando assim, nossa, você fica falando que você é da favela, mas você é branca. Isso prejudica a gente que é branco. Com essas palavras. Meu Deus. Com essas palavras. Okay, então, né? E por quê? Porque as pessoas ainda não conhecem a favela. Tem um estereótipo da favela. E é um estereótipo que tá num lugar que, é claro, como o Felipe bem colocou, a maioria das pessoas que vivem na favela são pessoas negras, né? Mas é um estereótipo que conecta a pessoa negra ao ruim, ao sujo, ao imoral. Então tem aquele estereótipo ali e o branco tá nesse lugar do belo, tá nesse lugar do... Então eu acho isso tão... Eu tenho até dificuldade de lidar às vezes, né? E fico me questionando, será que vale a pena eu falar da minha origem? Embora isso seja pessoalmente, subjetivamente tão importante pra mim, porque sempre vem uma dúvida, sempre vem um questionamento de quem tá observando, né? E isso é fruto de uma questão estrutural. As pessoas são racistas e olham pra favela nesse lugar a partir da ótica do seu racismo, sabe? Então... É complexo. Mas a gente tá aí na luta, né? Todos os dias, não só com relação a essa questão, mas com relação às outras questões, todas que a gente vive dentro do ativismo, da militância, enfim. A gente busca respostas, né? A gente não tem todas as respostas. E que bom que a gente tem o evangelho para dar uma olhadinha de vez em quando, pra saber se a gente tá no caminho certo. Porque as questões do nosso país, da nossa cultura, da nossa sociedade, nosso mundo são muito complexas, né? E a gente precisa buscar inspiração, buscar diretrizes em algum lugar. Mano, eu acho que de tudo isso que a gente vive na nossa condição, nesse recorte, eu acho que o que a gente tem de ferramenta que a gente usa a favor desse rolê é a passabilidade. Pra mim, sempre foi muito isso, assim. Tipo, poder transitar em ambientes que talvez que outras pessoas não poderiam pra poder falar sobre essas questões, porque a gente também sabe que uma pessoa branca falando sobre algo que pessoas negras estão dizendo tem um peso diferente. Sim. Então eu acho que tá nessa situação também, acho que nesse comprometimento. Porque a gente poderia, por exemplo, assumir o pacto da branquitude mesmo e então, já que eu não pareço com, eu não sou, eu posso passar batido e ficar aqui na manutenção de privilégio, não falar sobre essas questões, não tocar nessas feridas. Acho que também tem um pouco disso, assim, essa espada de dois gumes, né, pra gente poder... dialogar com essas duas pontas. Acho que isso é importante também. Pode crer. Serviço de atendimento ao crente. Como posso te ajudar? Bom, a gente tem o trabalho do SAC, né? Que é o Serviço de Atendimento ao Crente. E eu queria fazer uma nota muito interessante, porque inclusive é um amigo nosso que de vez em quando a gente fica questionando também a origem dele, que é o teólogo latino, que é o Walter Pinheiro. Toda hora ele fala que ele é lá do Serrão, da favela da Serra lá de Belo Horizonte, e é mesmo. E a gente fica falando que ele não é, porque dos amigos dele ele era o único que tinha pai, e o pai dele era o único que tinha emprego, né? Então a galera fica falando, não, você não pode ser do Serrão, porque você tem pai, seu pai tinha emprego, você comeu danoninho. Então você vê o nível de... E o saque é dele, porque... Ele conta, apesar dele cantar muito mal, mas ele faz outras coisas muito bem. E as outras coisas que ele faz muito bem,
ele falou disso, sobre o papel e a importância da igreja nesse lugar dele, onde ele era desassistido de tudo. Sim. Então, acho que a gente poderia, de repente, falar sobre, nesse serviço de atendimento ao crente, sobre como a igreja está nesse lugar onde as políticas públicas não chegam. E, de repente, igual no caso dele, a igreja de fato mudou a história dele, porque a igreja fez ele ser missionário, ele viajou para fora do país, fazendo missão, tudo para fora da igreja, ajudou a formá-lo enquanto gente, enquanto homem, hoje é um pastor. E como que é como que é esse papel da igreja nesse lugar tão desassistido? A gente tem aqui uma representação talvez mais evangélica, batista, uma representação mais católica também, uma semifreira, uma freira não praticante. Duas, na verdade, que a prima também é uma santa. Como é que foi isso aí? Obrigada, Senhor. Boa. Para além daquilo que eu expus aqui, né, que é o lance do trabalho assistencial, que é muito presente tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, enfim, as pessoas têm as suas necessidades e a igreja, como esse lugar de alento, não só espiritual, muitas vezes tem ali o papel de ajuda dessas pessoas, né? Mas eu acho que para além disso, a igreja ela cumpre um papel de descoberta de identidade, sabe? De reflexão sobre a identidade. Então, quando o pastor vira pra tiazinha e fala, irmã, pega o microfone e faz aí a oração do dia, isso tem um significado muito grande, né? Quem é aquela irmã até o momento que ela pega aquele microfone e que ela participa, cumprindo aquela função dentro daquele ambiente, né? Naquele momento ali, quem é aquela irmã? Pro mundo, né? Pra ela mesma. Então, eu acho que a igreja cumpre muito esse papel também de descoberta, de reflexão sobre a identidade, das pessoas refletirem sobre o seu lugar no mundo, sobre a sua importância. E eu acho isso muito, muito importante. Muito importante, porque falta isso, né? Falta. É paradoxal essa ideia dos escolhidos, né? Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com isso. Como assim, mano? Tem escolhido e tem gente que não é escolhido. Mas não tá todo mundo vivo aqui? Não tá todo mundo tendo essa oportunidade de viver as dores e delícias de estar vivo? Como assim? Uns são escolhidos e outros não? Mas aí a igreja tem esse papel muitas vezes, né? De falar, pô, irmã, no meio da multidão, você foi a escolhida hoje pra ministrar aqui o louvor, ou fazer a oração, enfim. Então, eu acho que tem muito disso, assim, sabe? E... uma autoestima também, né? É de ser vista, né? Exatamente. É de ser vista. Eu acho que esse bagulho que você falou é fundamental, porque eu acho que a gente tá nesse lugar que você não tem currículo Lattes, você não tem predileção de ninguém, você não tem renda, você não tem nada, mas você vai no domingo à noite, você bota sua melhor roupa. Sim. E você é um vaso do Espírito Santo de Deus, você vai trazer vida para as outras pessoas. Então, nesse lugar de autoridade espiritual, nesse lugar de ser, sabe, acolhido pela sua comunidade. Isso pra alguém que é invisibilizado todo dia num serviço ali, tipo, de, sei lá, de faxina, etc, que às vezes as pessoas não dão nem bom dia, aí você tá lá na comunidade, você é lembrado, você é visto. Exatamente. E você, tipo, é querido, entendeu? Então acho que é muito poderoso essa coisa de pertencimento, mano. Eu poderoso acho que é positivamente e negativamente, né? Positivamente nesse lugar, né, da autoestima, do empoderamento até, usando essa palavra, né, desse lugar de se sentir valorizado, mas também, pô, talvez para muitas pessoas esse seja o único lugar que você tenha esse reconhecimento, né, e o quanto que estar nesse ambiente e ter ali a figura do pastor, né, que te reconheceu, foi a única pessoa dentre muitas que reconheceu o teu valor, qual é a influência que ele exerce sobre você, né? Será que eu vou me opor à única pessoa que reconhece o meu valor o tempo todo, né? Então é complexo, é complexo. Amores, estamos chegando no final desse episódio. Queria te lembrar que você pode aí ampliar seu arcabouço de saberes com a Faculdade Unida de Vitória, que é uma das melhores faculdades do Brasil. A gente estuda lá, curso teológico maravilhoso, mas tem vários outros cursos além do teológico. Faculdade Unida de Vitória tem bolsa, então não tem mais desculpa para você. Tem vários cursos na modalidade também online e também é muito barato. Então, se você quiser aí ampliar
o seu conhecimento, Faculdade Unida de Vitória, a gente super recomenda. E não só invista em você, mas pare de consumir a gente e invista na gente também, velho. Pare com essa lógica de consumo que você vem aqui, escuta o nosso negócio, vai embora. Não, velho. www.apoia-se/SE/ORP, aliás, www.apoia-se.se/ORP e dá um cafezinho pra gente lá, velho. Ajuda a gente a fazer esse rolê, ajuda a gente a manter esse negócio. Toda ajuda é muita ajuda. Se comprometa com o nosso rolê, porque fazer trabalhos como o nosso não é simples, não é fácil, não tem apoio. A mão invisível que move o mercado, ela, para nós, ela não é invisível, ela aparece todo dia socando a nossa cara. Então a gente precisa de você nos ajudando a fazer esse rolê. Então, aqui no Reino em Pessoa, a gente sempre trabalha também a questão da mística, sabe? Da espiritualidade e da oração. Porque dentro do contexto conservador, a oração ela é muito nesse lugar espiritual, às vezes não está engajada com uma atividade, assim, como é tipo o teu trampo. E aí a gente sempre brinca aqui que se desse, e se pudesse, e se Deus realizasse, qual é o seu pedido de oração? Meu pedido de oração é para que aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que falam em nome de Deus, eles exerçam a sua fé numa perspectiva mais prática, numa perspectiva da frase que para mim é a frase mais legal da Bíblia, de que Deus é amor, sabe? Eu acho que esse seria o meu pedido. Eu vou manter meu pedido, eu oro pelo Sidney. Deus abençoe o Sidney. Que absurdo, tem que agradecer. Olha só, um vaso desse, um instrumento desse, uma princesa, uma menina dos olhos, ele tá reclamando, que isso, duvido. Meu pedido de oração é que a gente comece a falar mais dos textos que falam sobre essa dignidade aí. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Eu acho que são textos que são apagados da nossa memória às vezes, e a gente apresenta o inferno para as pessoas, a salvação para uns e não para os outros. Então, antes disso, que a gente apresente a vida em abundância, assim. Acho que esse é o papo. Massa. Muito bom, meus amores. Até o próximo. Beijos para vocês. Até. Tamo junto.